Amigos, uma boa noite para vocês que nos acompanham ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59 da TV Digital. Você pode nos acompanhar também pela internet, no Facebook da TV Transamérica e pelo verdadexpressão.com.br. Você pode participar conosco lá pelo Facebook, comentando, compartilhando, fazendo a sua pergunta ou a sua crítica. Você também pode participar conosco pelo WhatsApp, no 41 99613 3677. Antes de dar início à nossa entrevista, vamos para as notícias da semana com Isis Barros Lourenço, notícias do nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite. Então vamos começar falando sobre a Festa da Cebola. A Promotoria da Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Almirante Tamandaré, por meio de uma ação civil pública protocolada no Ministério Público do Paraná, deferiu um pedido de tutela provisória proibindo shows de Léo e Lima, Matos e Manol e Zezé de Camargo e Luciano. Foi observado pela promotoria que em ambas não houve verdadeira e efetiva disputa, sendo a Adrial Organização de Eventos Esportivos a vencedora. O Ministério Público também pediu ao Tribunal de Justiça a condenação do município de Campo Magro, do prefeito Cláudio César Casagrande e do secretário de Agricultura de Campo Magro, Leandro Machado, do secretário de Turismo de Campo Magro, Eros Tozeto, da Provopar de Campo Magro, da presidente da Provopar de Campo Magro, Andréia Casagrande, da Adrial Organização de Eventos e, por último, Aloysio Vieira, proprietário da Adrial Organização de Eventos. A decisão foi publicada dia 26 de abril. Agora vamos falar sobre o acampamento pró-Lula. O acampamento de apoio ao ex-presidente Lula, preso na Operação Lava Jato, localizado no bairro Santa Cândida, foi alvejado com vários tiros por volta das 4 horas da manhã, segundo a coordenação da vigília. 2 pessoas foram atingidas, sendo uma delas, de nome Jefferson, hospitalizado com um tiro no pescoço. A secretária de Segurança Pública do Paraná informou por meio de nota enviada ao Verdade Expressão que na madrugada deste sábado, dia 28, segundo as primeiras informações, um indivíduo a pé efetuou disparos de arma de fogo contra o acampamento de manifestantes simpatizantes ao ex-presidente Lula. Uma pessoa foi ferida e levada para o hospital. Um tiro acertou um banheiro químico e os estilhaços feriram, sem gravidade, uma mulher no ombro. Peritos da Polícia Científica do Paraná, policiais militares e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil estiveram no local. Foram recolhidas cápsulas da pistola de 9mm e foi aberto um inquérito para apurar o caso. Agora vamos falar sobre o Menegusso. A governadora Cida Borghetti, do Partido Progressista, indicou o ex-prefeito de Campo Magro, Louvanir Menegusso, ao cargo de diretor-presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Paraná em 25 de abril. Menegusso foi prefeito de Campo Magro entre os anos de 1997 a 2004 e 2013 a 2016, com 3 mandatos consecutivos. Na última eleição, direto ao município, não conseguiu reeleger-se, ficando em 4º lugar com 2.169 votos. Agora vamos falar sobre a Unilivre. Um estacionamento no bairro Pilarzinho, em Curitiba, deverá suspender suas atividades conforme decisão liminar proferida pela 19ª Vara Civil de Curitiba, a pedido da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente da capital. O estabelecimento vem lançando a água utilizada para a lavagem de carros no rio que abastece o lago da Universidade Livre do Meio Ambiente, poluindo. Diante das irregularidades, a Justiça determinou a paralisação das atividades do estacionamento até que se adeque à legislação ambiental e obtenha os alvares municipais para funcionamento sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000 em caso de descumprimento. Então, essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista.
Obrigado, Isa. Obrigado ao Pedro Lima. Então, o nosso entrevistado de hoje, o nome dele é Florisvaldo Fier, mais conhecido como Dr. Rosinha. Ele é médico, servidor público e foi várias vezes deputado estadual, federal, vereador em Curitiba e atualmente ele é presidente do Partido dos Trabalhadores no Paraná. Gostaria de dar uma boa noite aqui ao Dr. Rosinha. É uma honra recebê-lo, você que já foi um dos fundadores do PT, para você aqui falar um pouco aí do partido a nível estadual e também quais as perspectivas aí para as eleições a nível nacional também. Boa noite. Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite, estar aqui. E tenho a impressão que, ao formular o boa noite, já me formulou já uma pergunta. Sim. Bom, hoje são feitas várias, quando fala-se sobre a perspectiva do PT, são feitas várias pesquisas de vários institutos, seja Ibope, Vox Populi, seja o que for, Datafolha, e todos eles têm mostrado algo para nós muito bom e creio que para os nossos adversários alguma surpresa. O PT tem crescido na preferência do eleitor. Varia de estado entre 17% e 20% ou 21% de aceitação do partido na pesquisa espontânea. Aliás, é o partido mais aceito, né? É o partido mais aceito. Somando a aceitação dos demais partidos, não chega a metade daquilo que tem de aceitação no percentual de aceitação do PT. Então isso nos dá uma perspectiva, uma esperança eleitoral de obtermos um bom resultado. A outra questão é que, quando se olha no cenário nacional, o PT tem, além dessa aceitação, tem duas outras vantagens ou qualidades que os demais partidos não têm. Um deles é o único partido que tem um líder popular, que é o Lula. E o segundo é que é um dos partidos que tem o maior número de militantes, que eu não preciso pagar para fazer campanha, que eu não preciso contratar, oferecer presentes, absolutamente nada. São militantes que têm identidade ideológica, identidade programática com o PT e fazem a campanha. Eu acho que esses três pontos dá para nós a esperança de ter uma boa perspectiva eleitoral no Brasil. Você foi um dos fundadores do partido em 1980. Quando criou o partido, qual que era o principal objetivo do partido e o principal caminho que o partido percorreria a nível de país, aí, em termos de projeto para o país, e em comparação com os dias atuais, você acredita que o partido ainda esteja seguindo aquela linha inicialmente traçada? O PT surgiu em 1980. Realmente, eu participei da primeira reunião de fundação do partido no Colégio Sião. E qual era a vontade nossa? Era construir um partido de baixo para cima. Porque os partidos todos que existiam, ou mesmo que existem, ou é divisão de partidos, ou alguém de cima para baixo que faz a construção de um partido. Nós não, nós fizemos com que ele viesse de baixo para cima. Então essa era a nossa intenção. E ter um partido que a gente chama partido de massa, ou seja, com muita gente, e um partido que tivesse também bons dirigentes nacionais e a participação da intelectualidade. Eu acho que esse partido correspondeu. Tanto é que, numa curta existência, nós ganhamos as eleições a presidente. E ganhamos 4 eleições para presidente. Depois que começam as eleições diretas, no final da ditadura, nenhum partido ganhou tantas eleições para presidente da República igual o Partido dos Trabalhadores. E acho que o objetivo nosso foi atingido, que o objetivo não é ganhar só a eleição. O objetivo é fazer uma administração voltada para o interesse da maioria, para atender os direitos da maioria. E o PT fez isso. Isso é muito tranquilo, quem está em casa nos ouvindo, não importa de que classe social seja da classe trabalhadora, operário, pequeno empresário, ele tem certeza que no período do governo ele viveu melhor do que ele vive hoje, no nosso governo. Ele conquistou muito mais direitos do que tem hoje. Então, eu entendo que o PT
estava cumprindo seu objetivo quando a Dilma foi vítima de um golpe. Em relação a esses problemas de corrupção hoje que nós temos no país, que não é exclusivo do partido A, B, C, né? Especificamente em relação ao PT, digamos aí, a visibilidade é maior, justamente por isso que você está falando, né? Por ser um dos partidos com maior aceitação no país, né? Ter maiores militantes, e também porque ganhou 4 eleições para presidente, também pelo fato da cartilha dele, quando ele ganhou as eleições lá em 2002 com o Lula, né? Ele pregava muito a questão da bandeira anticorrupção e inclusão das classes sociais mais baixas aí no bolo, como você falou, né? Então, o que você tem a dizer em relação a todos esses escândalos de corrupção que envolvem, inclusive, alguns, digamos, políticos do PT? Bom, primeiro, o PT é o partido que no governo mais combateu a corrupção. Você tem uma instituição ou um órgão, por exemplo, o PT é uma instituição. Dentro dessa instituição, ou do PT, de qualquer instituição, sempre tem alguém que comete desvios. Mas o Partido dos Trabalhadores foi o que mais combateu a corrupção. De que maneira? Ele criou o portal da transparência, ele foi nele que foi aprovado as leis hoje de combate ao crime organizado, aos OCRIM, às organizações criminosas corruptas. Ele criou, deu condições para a Polícia Federal, deu autonomia e independência para a Polícia Federal investigar. Basta olhar com a quantidade de ações que a Polícia Federal fez no governo do PT, de punição e de caça aos corruptos, e o que fez no governo do Fernando Henrique Cardoso, na qual eu era deputado, que foi um governo muito corrupto. Criou a Controladoria Geral da União, nunca ficou engavetando processos de investigação na Procuradoria Geral. Eu lembro do Brindeiro, né, do que engavetava todos os processos. Quer dizer, ninguém combateu tanta a corrupção como o Partido dos Trabalhadores. E quando você pega todos os meios de pesquisas que coloca os 10 partidos, a corrupção entre os 10 partidos, o PT não está nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro. Estão outros partidos. O PT, entre os 10, é colocado como 9, como 9º, ou seja, é um partido que combateu a corrupção e combateu dentro do PT aqueles que, porventura, cometeram erros. E acho que os petistas, hoje, são perseguidos porque, por exemplo, a Lava Jato. A Lava Jato não foi criada para combater a corrupção. A Lava Jato foi criada para criar um caos, e está criando, institucional. Veja só, o Sérgio Moro, o juiz, não respeita decisões do STF. Rafael, você é advogado, você pode dizer melhor do que eu, é lógico, o programa é teu, você não vai dizer, mas você compreende melhor do que eu, do que é o desrespeito que está sendo cometido em relação ao STF. É um juiz que que não respeita a lei, ele se coloca acima da lei. Por exemplo, faz a gravação da conversa do Lula e da Dilma e quebra o sigilo de gravação, colocando em rede nacional. Quebra o sigilo telefônico de advogado, de escritório de advogado, quer dizer, é um juiz totalmente parcial. E a ação dele levou o governo, os maiores corruptos da história do Brasil, o governo do Brasil hoje. Ou alguém está me ouvindo aí, acha que o Michel Temer é honesto, acha que o ministério dele é honesto. Por favor. Então, se tem um partido que combateu a corrupção, se chama Partido dos Trabalhadores. Se tem um partido que é contra a corrupção, se chama Partido dos Trabalhadores. E se tem um partido hoje que é perseguido, não pelos seus erros, mas perseguido principalmente pelas suas qualidades, que é a qualidade de construir a inclusão social, de abrir universidades públicas, se chama Partido dos Trabalhadores, se chama Lula. Você falou do Michel Temer, você não entende que o Michel Temer foi vice da presidenta Dilma. Você não entende que em determinado momento o PT não errou nas alianças
não trouxe para dentro, de repente, pessoas que hoje estão se demonstrando, como você mesmo falou, corruptas, ou então que não atendem o interesse maior do país? Desde que terminou a ditadura é abertura lenta e gradual, como dizia o general João Batista Figueiredo, acho que era ele que dizia isso, ou era o Geis, eu não me lembro bem, dizia que tinha que ser assim. E nessa abertura lenta e gradual, saindo da ditadura para o processo democrático, foi construído uma coalizão de partidos para poder governar. Porque o modelo eleitoral brasileiro faz com que o presidente eleito não tenha maioria no Congresso Nacional. Quer dizer, nós precisávamos de uma reforma política para que aquele presidente que fosse eleito, ele não necessitasse de outros partidos que não aqueles que apoiou durante a eleição. Bem, então, nessa coalizão, um partido para governar tinha que buscar aliança. Todos buscaram. O Collor buscou, o Itamar depois substituindo o Collor, o Fernando Henrique Cardoso e o PT. Sem essa coalizão, ele não governa. Então, a construção de um processo eleitoral, de aliança eleitoral, fazia parte dessa coalizão. É lógico que hoje, depois de tudo que aconteceu, eu posso dizer que foi um grande erro aliar-se ao PMDB. Que, aliás, o PMDB é justamente o partido que sempre buscou coalizão, seja pela direita ou seja pela esquerda. Eu tenho a impressão que depois que terminou a ditadura é o partido que mais governou o Brasil. Ou fazendo chantagem, como fazia com o Lula e a Dilma, faziam chantagem, ou não foi o que o Eduardo Cunha fazia para não ter o golpe. Olha, se vai ter o impeachment, caso não faça isso. Bom, como a Dilma não aceitou cair na chantagem dele, ela foi deposta. Foi um golpe, né? Então, essa coalizão, eu acho que hoje está vencida, Rafael. O modelo de coalizão na democracia brasileira já acabou. Pouca gente, acho que caiu a ficha para entender isso. Hoje, para governar o Brasil, tem que ter eleições e, na minha opinião, imediatamente chamar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Porque a Constituição foi rasgada pelo STF, rasgada por todo mundo. E por que fazer uma nova Constituição? Porque eu preciso criar um outro modelo político, eleitoral. Esse modelo está esgotado, não dá. Eu preciso criar um processo de reforma tributária, porque quem paga imposto hoje no Brasil é trabalhador e classe média, rico não paga imposto. Eu preciso construir um processo de reforma agrária. A comida que está na nossa mesa é produzida pela agricultura familiar, não é pelos fazendeiros, está cheia de terra mal aproveitada, improdutiva. E, enfim, nós temos que fazer uma série de reformas para o Brasil retomar o caminho da democracia. Dentro do partido, então, você falou da questão do erro nas alianças. O partido, com o Lula, o Lula é o candidato, vocês já declararam isso, mas ele vai ter dificuldade na questão da justiça eleitoral, né, por conta dessa condenação. Vocês trabalham com uma outra hipótese hoje, com o Lula fora da disputa? O Lula é inocente. Ele foi condenado sem prova nenhuma, porque não há crime, então não tem prova. Veja aí, quando os movimentos sociais ocuparam lá o triplex, as imagens que divulgaram. Quer dizer, não é nada daquilo que foi criado pela TV Globo e criado pelo Sérgio Moro. Não é nada daquilo. Então, o Lula é inocente, nós queremos o Lula livre e o Lula é o nosso candidato a presidente da República. Não teremos outro. Quem vai ter que querer dizer que ele não seja, que seja o Poder Judiciário novamente cometendo injustiças. Porque, para nós, não tem outro candidato. Dentro dessa perspectiva, você falou sobre o Judiciário em geral, sobre o Sérgio Moro, mas ao que se deve ao fato de praticamente todas as decisões do juiz Sérgio Moro serem confirmadas? O que você acha o que está por trás disso? Você estava falando que ele tem aí uma tendência, né, a forma como ele atua nos processos é
contra, digamos, é seletiva? E por que, por exemplo, que o tribunal em Porto Alegre, o TRF4, confirma e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem confirmado todas as decisões de forma unânime? E o Supremo a gente tem ali uma divisão, mas de forma geral tem confirmado. Qual que é a sua opinião sobre isso? O ex-ministro do STF, Eros Grau, quando ele deixa de ser ministro, ele lança um livro, um romance, e na data do lançamento do livro, o jornal O Globo entrevistou. Aí, perguntado a ele se havia justiça no Brasil, o Eros Grau disse assim: não existe justiça. A lei brasileira é feita para manter a ordem burguesa. Eros Grau não é do PT. Eu quero repetir, a lei brasileira é feita para manter a ordem burguesa. Sérgio Moro tem toda uma origem e nós sabemos a origem dele, o pai militante do PSDB. Quando ele atuou no caso do Banestado, as punições foram bastante aquém, bastante limitadas. Aquele que entregou todo mundo se chama Iosif. Iosif voltou a cometer crime e foi perdoado. O Youssef, você está falando? Youssef. E o acordo que ele tinha feito de delação primeiro, ele não podia voltar a cometer crime. Aí ele foi perdoado pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro condenou sem crime e chega lá no TRF4. Bom, lá tem compadre, não tem? Tem parente, tem compadre, tem ligações familiares. Num curto espaço de tempo, alguns juízes com 3, 4 dias diz que leu todo um processo com milhares de páginas. No dia que vai a defesa do Lula e que faz a defesa oral, o voto já estava pronto, com antecedência. Não havia voto que ouviu e mudou o voto, porque para mudar o voto bastasse pedir vistas. Você pede vistas, olha, em função da defesa do acusado, eu vou pedir vistas. Ninguém pediu vista, já tinha o voto preparado, quer dizer, foi tudo um teatro, tudo pro forma, já estava tudo combinado. Até porque o que tem no Brasil hoje, há que se entender, é uma ditadura do Poder Judiciário. E é uma ditadura do Poder Judiciário. E é fácil de constatar isso pelas decisões que eles tomam. Por exemplo, agora vem uma lista de médicos, 2 ou 3 médicos, pedindo para fazer a visita médica ao Lula. Uma juíza nega. Eu espero que um dia ela não precise de nenhuma licença de juiz, caso ela precise ser atendida por algum médico e que pegue um juiz desumano que nega atendimento médico a uma pessoa que é cardíaca, diabética e que teve um câncer e que tem mais de 70 anos de idade. Quer dizer, isso é desumano, isso é cruel. Então, o Poder Judiciário está todinho voltado para fazer punição. Eu vou, assim, voltar ao Eros Grau. Se o Eros Grau diz que a justiça é burguesa, eles estão todos voltados para punir a classe trabalhadora. Porque se a justiça é para poupar a classe burguesa, estou usando Eros Grau, é para punir a classe trabalhadora. Que o diga os pobres desse Brasil, que o diga os negros desse Brasil e negras, quando vão aos tribunais. Se não são assassinados antes de irem para os tribunais. Então, a justiça brasileira nunca existiu. Nunca. Não é agora no caso do Lula, não. Por que tanta gente clama por justiça? Porque não há justiça no Brasil. Tem várias perguntas chegando aqui e bastante sobre o acampamento. Esse acampamento aí que vocês fizeram lá, que tem lá, acampamento Marisa Letícia, né? Primeiramente, eu gostaria que você explicasse o intuito desse acampamento, qual o objetivo? Quando, no dia 5 de abril, o juiz Sérgio Moro pediu a opção, deu a opção ao Lula, né, de entregar-se naquele dia 5, nós aqui em Curitiba definimos que íamos fazer uma vigília em solidariedade ao Lula e em protesto ao juiz Sérgio Moro, que mais uma vez, quero dizer, ele atropelou as regras porque não havia sido publicada a decisão ainda do TRF4.
Ele mandou prender sem a publicação. Agora ele quer que publique, que é para remeter os processos do sítio da Atibaia para São Paulo. Veja como ele é parcial. Nós decidimos fazer uma vigília. A vigília foi de quinta para sexta na sede do PT, na sexta nós fizemos na Praça Santos Andrade e no sábado nós fomos fazer em frente ao prédio da Polícia Federal aqui no Paraná. Olha o nome, vigília. Nós estávamos em vigília quando a Polícia Federal começou a soltar bombas e balas de borracha atirando naquelas pessoas que estavam lá em solidariedade ao Lula. A partir daí, dessa violência da Polícia Federal, no dia seguinte foi incontrolável o número de pessoas. Nós não tínhamos como controlar ou como decidir o número de pessoas que chegava como voluntário acampando na rua. E acamparam. Houve uma decisão judicial que o acampamento da rua tinha que sair e nós negociamos que tinha que ir para uma outra terra, que podia ser um local público, que nos foi oferecido o Parque do Atuba, ou um terreno privado que nós encontrássemos. Nós locamos um terreno privado e as pessoas, cumprindo a ordem judicial, saíram da rua e foram para lá. Então essa é a origem do acampamento. E em relação nos arredores ali, que tem-se muitas notícias, às vezes nem todas são verdadeiras, sobre o incômodo que está gerando aos moradores em volta. O que você tem a dizer? Você que está indo todo dia lá, isso é verdade, não? Procede ou não? Quando você mora num bairro muito tranquilo, e ali é um bairro tranquilo, e de repente começa a ter uma movimentação acima do normal, gera barulho, gera incômodo, sim. E isso, o que me resta fazer é pedir desculpas a essas pessoas, porque elas não são culpadas do que está acontecendo, mas quem está na rua também tem o direito de estar na rua. E a lei do silêncio está sendo respeitada. Nós fizemos um acordo. Por exemplo, a lei do silêncio, ela vigora a partir das 10 horas da noite até 8 da manhã. No acordo que nós fizemos judicial, nós começamos atividades na rua às 9 horas da manhã e termina às 7h30 da noite. Ou seja, nós estamos respeitando a lei do silêncio e claro que incomoda as pessoas, mas no primeiro dia que as pessoas estavam lá, teve um cidadão que veio educadamente reclamar do barulho e da chegada do número de pessoas. Ao qual um dos que estavam na vigília disse para ele assim: meu senhor, o povo de Curitiba queria o Lula aqui. O Lula veio, só que os amigos do Lula vieram juntos. E nós vamos embora quando o Lula for embora. Quer dizer, aquelas pessoas não têm culpa, ou alguns até soltaram rojões no passado, ou até apoiaram que o Lula fosse preso, só que eles não contavam do apoio popular para o Lula. Então, o incômodo é gerado, eu peço desculpa pelo incômodo que gera, mas a nossa luta é pela libertação do Lula. Gostaria que você falasse do perfil das pessoas que estão acampadas, mas antes, vamos para a reforma trabalhista, um vídeo com a doutora Natália Guazelli. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, advogada e sócia do escritório Guazelli Advocacia. Eu estou aqui para dar encerramento aos nossos vídeos da série de reforma trabalhista, porém eu prometo retornar em breve com outros temas relevantes do direito e que também vão esclarecer algumas questões aí que porventura você possa ter dúvida. Se por acaso você tiver interesse em acessar os vídeos anteriores, basta ir na nossa fanpage no Facebook ou no nosso canal do YouTube que os vídeos estão lá guardadinhos. Para o último tema, eu deixei uma das alterações mais significativas já em se tratando de ações trabalhistas. Antigamente, para o empregado ou até mesmo alguns empregadores terem acesso ao benefício da justiça gratuita, bastava uma simples declaração, em alguns casos a comprovação da renda, e aí essa pessoa ficava isenta do pagamento das custas do processo. Antigamente também não havia a condenação ao pagamento do que nós chamamos de honorários de sucumbência, que é quando o juiz determina que o perdedor pague ao advogado do vencedor um percentual que pode ser sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação. Com a reforma,
A questão da justiça gratuita passou a ser limitada apenas às pessoas que comprovem o percebimento de 40% do teto máximo da Previdência. Ou seja, já não é todo mundo que vai conseguir provar esse benefício. E também, para os advogados, né, passou a ter o direito ao pagamento, né, a condenação da perdedora ao pagamento dos honorários de sucumbentes, que eles podem variar em regra entre 5% a 15% do valor da condenação ou, em caso de não haver condenação, do valor. Essa reforma ela tem causado bastante polêmica porque ela, de certa forma, pode limitar o acesso dos empregados à justiça. Então, ela não tem sido vista com bons olhos, mas é um ponto da reforma que eu trouxe para você. Esse é o nosso último vídeo, eu agradeço a atenção e a audiência de todos e eu espero que a gente se veja em breve. Até mais! Legal. O Silvio aqui, nosso amigo Silvio, ele pergunta do perfil das pessoas que estão acampadas lá. Se está sendo pago para essas pessoas estarem lá, ou se há algum tipo de pagamento. Não se são trabalhadores, não há pagamento. Não há pagamento a ninguém. Todos que vão lá, aliás, eles estão pagando o ônibus para ir até ali. Boa parte deles fazem vaquinha, cotizam e contratam um ônibus. Agora, o perfil nós não fizemos nenhuma pesquisa para dizer, mas ali dá para ver que tem trabalhador rural, tem trabalhadores aposentados, servidores públicos. Até anteontem, um italiano que tirou férias do serviço dele, veio da Itália para cá, ficou acampado. Hoje se trabalha muitas vezes em turno, então tem gente que na hora que pega o turno da folga vai para lá, outros têm tirado férias, tem professoras que no horário de folga, e de fora vem muita gente ligado a sindicatos, né, sindicalistas que às vezes vêm de outras cidades. Então é classe trabalhadora, aposentada ou não. E que tem muita criança e muita pessoa idosa, inclusive. E esse pessoal que está dormindo lá, de diversos lugares do país, como que é? Olha, é aquilo que eu estou dizendo, ali chega, por exemplo, hoje lá no acampamento tem gente de Brasília, Minas Gerais, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pelo menos desses estados tem gente hoje dormindo no acampamento. Até porque amanhã é dia 1º, né, o pessoal aproveitou o sábado, domingo, a segunda. Se alguém aproveitou o feriadão para ir para a praia ou para ir visitar parentes, muitos aproveitaram para vir aqui trazer a solidariedade ao Lula. E amanhã, qual o ato, quais os atos que vocês vão ter lá, amanhã é dia do trabalhador, né? Quais atos vocês vão praticar lá amanhã? Não, lá no local, lá próximo ao prédio da Polícia Federal, sempre respeitando o interdito proibitório, que nós nunca desrespeitamos. Nós vamos ter um ato pela manhã, que a gente sempre faz lá, um bom dia para o Lula. Depois teremos um ato ecumênico, com pastores, padres, ou seja, toda a diversidade religiosa. E às 14h, na Boca Maldita, a gente começa com um ato político-cultural, com a apresentação de alguns artistas à noite. Tudo isso, o que nos faz, a minha maior preocupação e a preocupação nossa, é que não tenha nenhum ato de agressão ou de violência. Os nossos atos são todos pacíficos. Veja só, nós fizemos uma caravana do Lula pelo Brasil, uma parte do Brasil é aqui no Sul, e aqui no Sul nós somos vítimas de violência. Nós da caravana não agredimos ninguém, fomos vítimas. Depois aqui também temos sido vítimas de violência, se não violência física, até como alguns foram vítimas de violência física, violência verbal, psicológica, é muito grande. Eu acho que a diferença ideológica é muito bom. Cada um ter um pensamento e fazer construções a partir do pensamento através do debate político. Agora, a violência, a ideologia, levar a violência política, a agressividade, a violência física, eu condeno. Sou fundador do PT, 28 anos de vida pública, nunca preguei a violência e continuo não pregando. E em relação, tem até uma pergunta aqui, aqui no Paraná nós tivemos
por coincidência, ontem foi dia 29 de abril, aquela tragédia em relação aos professores. O governo Beto Richa, nada mais, a CIDA me parece uma continuidade do governo dele. O que você tem a falar sobre a atual situação política do estado do Paraná? Até tem uma pergunta aqui, como combater o fascismo dentro do estado do Paraná? Eu acho que o fascismo, a violência política, isso se combate dando a consciência para as pessoas. Eu acho que boa parte das pessoas que está violento, que está agressivo hoje, são pessoas que têm pouca informação ou informação de um lado só. Ele confunde as coisas. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, esses dias atrás, um cidadão disse para mim, não, eu não vou votar no Lula porque o Lula é comunista. Eu virei para ele e perguntei, o que é comunismo? Uma pergunta simples. O cidadão não sabia dar a resposta. Aí eu disse para ele, primeiro eu quero te dizer que o Lula não é comunista, nunca foi. E nunca se declarou e eu convivo com ele há muitos anos, sei que ele não é. Então a pessoa faz uma acusação... Ele não é mesmo. Ele não é mesmo. Não é mesmo. E ele não sabe o que é a acusação. É lógico, eu não preciso dizer aqui, é esse cidadão na rua, eu expliquei para ele o meu conceito de comunismo, porque o conceito de comunismo também é muito individual. O dele é um completamente diferente do meu. Então, se as pessoas... Na verdade, até desculpe, doutor, há uma confusão, até falei no último programa aqui com o Cláudio Hitzer, confusão, o cara é comunista, é bandido, né? É um equívoco bem grande, né? Pois é. Confunde, bandido, o cara é socialista, é bandido, é comunista, é bandido, né? São coisas bem diferentes, né? Completamente distintas, né? Até alguns, né, nós que somos cristãos, podemos até dizer que ao ler a Bíblia, e quando Jesus Cristo pega a igualdade, a tolerância, aquela que não faça ao outro, aquilo que não quer que faça a você, dá quase para dizer que Cristo, ao dividir o pão e o peixe, foi o primeiro comunista da história. Se você pega e olhar, porque comunista vem da palavra comum, né, que deve ser comum a todos. Sim. Os direitos, por exemplo. Você pode criticar, na verdade, se o regime é viável ou não. Você concorda ou não com o regime comunista, socialista. Mas daí não você querer levar para esse lado. Aí. Então, o que eu vejo hoje assim é que aqui no Paraná, na política, necessita ter um debate, ter respeito. Por exemplo, agora, 2 dias atrás, o prefeito Rafael Greca declara assim que a paz social em Curitiba depende da justiça. Não. A paz social em Curitiba não depende da justiça, porque até é a justiça que criou o conflito social. Ao condenar o Lula, está criando o conflito social. Então, é diferente. A paz social se constrói com políticas públicas, com política que dá o direito à saúde, que dá o direito à educação a todos e a todas. É aquele que dá o direito à oportunidade de ter. Então, e no estado do Paraná, o governo Beto Richa e a vice dele, que agora é governadora, essas pessoas não têm dado acesso a tudo, está destruindo a escola pública, destruindo o direito dos trabalhadores do serviço público, principalmente na área de educação. Veja aqui, alguém que está nos ouvindo, veja a catástrofe, que depende das prefeituras, mas também depende do estado. Veja a catástrofe que é hoje o sistema público de saúde, o SUS, quer dizer, totalmente destruído o sistema público e vai continuar destruindo. Então, eu acho que as pessoas têm que observar isso. E é inconcebível que uma reivindicação da educação, né, que ontem foi o dia 29, uma reivindicação por qualidade na educação se torne tão violenta como aquilo. Quer dizer, o problema nosso é falta de diálogo. É muita violência para pouco diálogo. É muita falta de oferta de educação pública de qualidade para pouco diálogo. Hoje, eu tenho pena da quantidade de crianças que gostariam de estudar ou de adolescentes que estão na escola no 2º grau, que saem da escola porque não consegue compreender o que lhe é oferecido, né? Não pelos profissionais, mas pela qualidade do ensino público
porque os profissionais são bons, mas o Estado não dá a condição de exercer uma boa qualidade. Então, hoje, muita gente saindo da escola, se tornando violento, fazendo discursos desconhecidos que ele não leu. Acho que um parâmetro bom é quantos livros você lê por ano e veja que livro vai ler. Essa é uma questão. Se a pessoa não lê, eu quero dizer o seguinte, a maioria dos meios de comunicação distorce as realidades. Então é importante ver todos os meios de comunicação, os alternativos, os oficiais, todos, para você criar a sua concepção. E as pessoas não fazem isso hoje. No Paraná aqui, nós temos aí a candidatura à reeleição da Cida Borghetti, que já declarou. Nós temos aí o Ratinho se posicionando aí como adversário dela. E temos o Osmar Dias e o Requião ainda não definiu para que lado que ele vai. O PT, onde que entra nisso? O PT vai ter candidatura própria através, você é um pré-candidato, ou vocês estão analisando aí uma eventual aliança, apoiar alguma eventual candidatura? O PT hoje tem um grupo de trabalho construindo um programa de governo. E ao mesmo tempo que constrói o programa de trabalho, eu sou colocado como pré-candidato a governador. Porque se você tem um programa de trabalho para governar o Estado, você tem que ter um candidato. Então hoje eu sou o pré-candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. E quando você vai discutir aliança, seja para você manter-se na cabeça ou não, a aliança não se faz em cima do número de votos que vai ter. Sim. A aliança se faz em cima de um programa. Então nós vamos discutir o programa, seja para eu continuar candidato a governador, que é o meu desejo, é o desejo do Partido dos Trabalhadores, ou seja para fazer uma outra aliança com outro partido, através de um programa. Dentre esses nomes que eu citei, Ratinho, Cida, Osmar e Requião, tem alguma possibilidade? Nós temos que olhar o cenário nacional, aonde estão colocados hoje cada um dos partidos. Então, faz agora uma semana, o PT, PCdoB, PSB, PSOL e PDT lançou uma carta política em defesa da democracia. Então, todos esses partidos que lançam uma carta com essa característica, uma carta política que defende a volta da democracia, já que vivemos num estado de exceção, numa ditadura do Poder Judiciário, são partidos pretensamente aliados. Dentro do PMDB, há setores que são aliados. E você lembrou bem, Rafael, o Roberto Requião, que é um apoiador do Lula, né? O senador Roberto Requião é um aliado, que é o diferente, por exemplo, do PMDB de São Paulo, onde tem o Michel Temer. Então, o PMDB ele se destaca por diferenças internas muito grandes. Então, essa possibilidade existe. E no caso do Osmar Dias, como que é a conversa com o Osmar Dias? O Osmar Dias é do PDT, tem aliança com o irmão, o Álvaro Dias, mas ao mesmo tempo ele tem a nível nacional um pré-candidato a presidente que é o Ciro Gomes. Essa é uma construção que tem que ser feita aqui no estado do Paraná, no diálogo, como todas elas são no diálogo. Nós temos que conversar com o Osmar Dias para ver qual é o programa de governo dele, qual é o nosso programa de governo, qual é a afinidade política que tem ou que não tem, uma vez que você lembrou bem, eles têm candidato a presidente, mas o PCdoB também tem candidato a presidente. Assim como o PSOL, né? Assim como o PSOL também tem, e nós mantemos o diálogo. Então o diálogo tem que ser aberto e franco. E se cada partido achar que deve sair com a sua candidatura, saia com a sua candidatura. A única coisa que a gente tem que buscar, na minha opinião, hoje, esses partidos, que são de caráter progressista, é a reconquista da democracia. Nós não podemos permitir que esse estado de exceção que estamos vivendo, com uma degeneração do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, que está degenerado, do aparelho policial, tudo degenerado. Nós não podemos permitir com essas instituições nessa situação. Eu não estou dizendo que não tem bons juízes, que não tem bons policiais, claro que tem, mas todos eles constituem uma instituição, um poder. Então, esses estão degenerados como um processo dentro da democracia. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que, como instituição, como poder, eles têm que ser recuperados. E dentro tem bons profissionais, bons técnicos,
bons servidores públicos que podem ajudar a fazer isso, essa reconstrução. E você não entende que a candidatura própria não seria, hoje, para o partido, essencial, tendo em vista o número de deputados que vocês têm na Assembleia Legislativa, para tentar ganhar um espaço maior lá? Eu sou um otimista. Em 2014, o PT elegeu 6 deputados federais na coligação. 4 do PT e 2 fora do PT na coligação. Sim. E nós elegemos 8 deputados estaduais na coligação. Eu acho que hoje... Hoje o PT tem tem 2 federais e 3 estaduais. Né? 3 estaduais. Eu acho que hoje, porque alguns acabou saindo, né? Eu acho que hoje, olhando o cenário da política, que a gente olha aqui no Paraná, as candidaturas colocadas, todas no mesmo viés quase, todas na mesma linha ideológica, eu acho que o PT, na média, pelos institutos de pesquisa, que dá uma aceitação partidária de 17% aqui no Paraná, eu acho que nós temos a possibilidade de retomar o tamanho da bancada de 2014. Eleger entre 4 e 5 federais e elegendo entre 5 e 6 estaduais. Eu acho que isso é possível. E em relação a Curitiba, tem uma pergunta aqui de Curitiba. Você que é aposentado por Curitiba, né? Pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Prefeitura Municipal de Curitiba. Você que é aposentado, gostaria que você falasse um pouco do Rafael Greca, nosso atual prefeito, sobre esse pacotaço que ele fez em relação à previdência do município. Qual que é a sua opinião? Ele também é aposentado como funcionário público da Prefeitura de Curitiba. Ele também é. Eu quero fazer uma observação. Eu fiquei 26 anos na vida pública. Eu poderia ter me aposentado como deputado federal, mas eu achei que você usa o voto popular para depois, a partir do voto popular que acreditou em você ter uma aposentadoria qualificada e diferenciada, você perde a coerência do teu discurso da defesa da classe trabalhadora. Então, eu sou funcionário da prefeitura concursado. E enquanto exercia o mandato de deputado, eu pagava a previdência no município de Curitiba. Então, quando você paga uma previdência, não importa o montante que você recebe da tua aposentadoria, você quer vê-la ela com o poder de compra. O que o Rafael Greca está fazendo é destruir o poder de compra de aposentados, não a dele, porque ele tem rendas, ele não é só um funcionário, ele vive de outras coisas, mas ele está destruindo o poder de compra de funcionários aposentados e dos funcionários da ativa. E está destruindo a perspectiva, ao tirar o dinheiro do fundo de previdência, destruindo a perspectiva de um dia nós recebermos a nossa aposentadoria, que ele pode destruir isso. Eu acho assim um absurdo o que ele está fazendo, isso é muito grave, destruir a perspectiva, o sonho dos futuros, daqueles que vão se aposentar no futuro, e destruir a capacidade, a possibilidade, vamos dizer assim, de no futuro eu ter a mesma aposentadoria que eu tenho hoje, que é garantido pela lei. Ele está destruindo. Rafael Greca, por que não cobra o IPTU de todo mundo como deve cobrar? Por que tem que tirar dinheiro de trabalhador? O ISS das empresas que não pagam, que está atrasado? Vamos fazer isso. Tem aonde buscar dinheiro que não seja do trabalhador do serviço público. Em Curitiba, o PT ganhou um espaço em 2012, quando fez aquela aliança com o PDT, do então candidato Gustavo Fruit e ex-prefeito. Vocês conseguiram que a Miriam Gonçalves fosse vice-prefeita e vocês tiveram essa parceria até 2015, se não me engano, meados de 2015. O que aconteceu para ter ocorrido essa ruptura? O diálogo não foi o mesmo, mas o que aconteceu aí nessa situação? Foi no momento do processo de impeachment, onde nós do Partido dos Trabalhadores tivemos uma posição de defesa da democracia, da defesa da presidenta Dilma, e o PDT, a nível nacional, muitos pedetistas entraram em controvérsia. Essa foi uma das razões da qual o PDT daqui e o PT foi se afastando.
A outra razão é que, naquele momento, a exploração da mídia comercial, de uma maneira geral, é lógico que sempre a gente, quando eu falo geral, a gente pode colocar uma ou outra exceção, a exploração, a maneira com que a mídia comercial atacava o PT, levou muita gente, naquele primeiro momento, a repelir o Partido dos Trabalhadores. Agora eles estão vendo, com o passar do tempo, que aquilo que nós falávamos é verdadeiro, estão retornando ao PT. E isso fez com que algumas pessoas, como, por exemplo, o próprio Gustavo Frutti, não aceitasse mais a coligação com o Partido dos Trabalhadores. Isso é um direito dele, né? Eu não vou questionar, mas eu acho que naquele momento o que faltou foi um tipo de coragem de visualizar o que estava acontecendo no cenário nacional, fazer a defesa da democracia e caminharmos juntos, como vínhamos caminhando. Até porque o PT não foi empecilho para ele governar Curitiba. Eu acho que, se ele perdeu a eleição, o empecilho não foi o Partido dos Trabalhadores. O empecilho ele tem que buscar dentro da própria qualidade da administração dele. O erro que ele cometeu e quais foram e o que ele deixou de fazer. Ele é uma boa pessoa, ele não nego isso. Mas ele decide muito por ele, sem ouvir as outras pessoas. Antes da gente falar um pouco da política nacional, eu esqueci de falar do atentado que teve agora no final de semana. Aquele atirador lá atirou em pessoas que estavam dormindo no acampamento e acabou atingindo, parece que uma pessoa lá. O que você tem? Você conversou com as autoridades de segurança? Tem aquele vídeo que rolou lá nas redes sociais ali? Quais as informações que você teve e se você sabe da onde que partiu esse ato violento? Bom, eu acho que esse ato violento, de onde ele partiu, eu não sei, mas quem estimula o ato violento sempre, eu sei. Basta pegar vários deputados federais, eu me nego até a citar o nome deles, mas o povo inteligente sabe quem é, que usa a tribuna do Congresso Nacional, usa as mídias sociais somente para pregar violência. É interessante que eles não usam para dizer eu vou fazer isso, fazer aquilo, eles usam para atacar o PT e pregar violência contra o PT e contra os petistas. Eu acho isso um erro. Se quiser ganhar a eleição, apresente um projeto, um programa, e não seja só oposição àqueles que apresentam o projeto ou o programa. Quer dizer, esses estimulam a violência. E algumas pessoas, se identificando com esse estímulo à violência, ele vai e comete a violência. Então, esse tipo de gente tem que ser punida. Como, por exemplo, aquele dia que a Polícia Federal nos ataca com bombas, o superintendente da Polícia Federal disse que vai investigar. Eu falei, olha, se tem alguém que tem interesse que investigue, sou eu. Eu quero que dê o nome, sobrenome e da pessoa que fez isso. Que ele disse que havia algumas pessoas que estavam tentando derrubar o portão da Polícia Federal. Eu quero que identifique, porque eu tenho certeza que ele vai chegar em gente infiltrada. Nesse caso aqui, nós tivemos uma reunião na Secretaria de Segurança Pública e que tratamos de 3 temas. O primeiro deles é garantir o acordo que nós fizemos, que terá segurança no acampamento. E até o momento a polícia está garantindo agora, depois desse ataque. O segundo é que nós queremos ter um ato de 1º de maio de maneira pacífica com a nossa manifestação, que a Secretaria de Segurança Pública garanta essa segurança. E o terceiro, que seja ágil na investigação. A nós interessa que identifique para ser punido a pessoa que cometeu o erro ou as pessoas, porque no vídeo divulgado, é um vídeo divulgado pela própria polícia. Não é um vídeo divulgado por ninguém, é a própria polícia que divulgou. Sim. Então, o vídeo, eu acho que é de algum comércio ali. É de uma residência ali. Uma residência ali, daí eles pegaram aquela imagem. Inclusive, a gente até entrou em contato para saber, daí eles nos passaram aquele vídeo. Então, o que a gente quer é que essas 3 questões sejam cumpridas. Até porque a investigação sobre o atentado ao Lula, na caravana Lula, até agora nós não sabemos quem é.
E no Rio de Janeiro, quem matou a Marielle também a gente não sabe quem é. Então a gente quer que esse tipo de crime, todo crime, qualquer crime, tem que ser investigado rapidamente e identificado o criminoso. Para finalizar, doutor Rosinha, tem aqui algumas manifestações do pessoal da direita aqui, né? Gostaria que você falou até sobre alguns deputados que desenvolvem um discurso de raiva, de ataque e nada propõem. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta sobre os candidatos da direita, principalmente o que fica em segundo lugar aí nos cenários eleitorais, o Bolsonaro. Como que você vê a candidatura do Bolsonaro hoje? Você vê a candidatura dele mais baseada nesse eleitorado aí que está de saco cheio, que está com raiva, ou você vê proposta na candidatura do Bolsonaro? Eu fui deputado com o Bolsonaro durante 16 anos. Eu conheço muito bem. Pelo que eu conheço, ele não tem um projeto para o Brasil. Assim, ele como pessoa. E o grupo que o apoia, até o momento, tampouco tem um projeto. Por exemplo, aquele discurso que faz assim, do tipo, olha, vamos mudar o estatuto do armamento e dar arma para todo mundo. Gente do céu, imagina a arma para todo mundo. Imagina, vamos supor que todo mundo tivesse arma naquele atentado contra o acampamento. O que ia virar? Quer dizer, isso não é um programa de governo. O programa de governo é combater a violência e não estimular mais violência. Na área econômica, o Lula mostrou toda a capacidade econômica, gerando mais de 20 milhões de emprego, Bolsa Família, abriu 18 universidades públicas federais. Quer dizer, a gente teve um programa e continua tendo um programa. Eu não vejo o programa desse candidato. Então eu peço a essas pessoas que têm identidade com ele, que procure ler, se informar, que a violência tem que ser repudiada, eu repudio, que eles também repudiem a violência e que a gente possa fazer um debate aberto, franco, ideológico, sobre programa de governo, sobre ideologia, sobre o futuro do Brasil, sobre o futuro das crianças, porque muita dessa gente é jovem, vai ter filho, tem neto, e repelir a violência. O Brasil não pode ser um país violento. O Brasil não era, para que está ficando? Né? Então, eu faço o convite a eles para debater na política. Por exemplo, às vezes entram no meu Facebook para me xingar. Por que não entra para questionar a minha ideia? Será bem-vindo. Entre, questione minha ideia. Se eu estou dizendo que eu defendo, que eu digo, por exemplo, que o Sérgio Moro é um juiz parcial por tais e tais causas, que ele diga que não, que ele é imparcial por isso. Quer dizer, esse debate é sadio. Eles crescerão e eu crescerei. Doutor Rosinha, eu agradeço a sua participação aqui no programa. O espaço aqui da TV é democrático e estará sempre aberto a hora que você solicitar. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Estou à disposição. Então, a você, um bom feriado de 1º de maio e semana que vem estaremos de volta no mesmo horário às 19h30. Um grande abraço. Até lá. Verdade ou desafio? My friends and I went on a trip to Mexico where we played a game of truth or dare. The game's real. Wherever you go, it'll find you. We had no idea that we had encountered an unspeakable evil. Tell the truth or you die. Truth or dare. Screw this. Truth or dare or you die. Em maio. The game only ends when all the players are dead. Você está convidado We can't win. para entrar no jogo. Verdade ou desafio? Truth or dare. 3 de maio nos cinemas.